alertas são muito importantes para evitar grandes problemas. Às vezes, pequenos alertas evitam grandes confusões. E hoje eu estou aqui para te alertar sobre algumas coisas. E no segundo livro de Reis, capítulo 5, aqui passa a famosa história de Naamã, capitão do exército da Síria. O célebre capitão do exército que era inimigo de Israel. E aqui acontece algo muito estranho, porque Deus resolve abençoar alguém que não era do próprio povo de Israel. E não uma bênção qualquer, mas uma bênção que muitos de nós seres humanos estamos atrás, que é a cura. Ser curado de algo incurável. Só Deus pode fazer isso. Você pode ter o melhor plano de saúde, que nada disso garante a cura de uma doença incurável. Existem coisas que só Deus pode fazer. Seu dinheiro não pode pagar, suas conexões não podem resolver, seu diploma na parede não pode nem sequer amenizar. É por isso que toda a nossa confiança e toda a nossa esperança precisa necessariamente estar em Deus. Por mais que Ele use todo o resto, seu diploma, seu dinheiro, suas conexões, não estou desfazendo de nada disso, tudo isso também é importante, portanto, que principalmente, primeiro, sua confiança esteja em Deus. Lembrando que o tamanho da sua expectativa determina o tamanho da sua frustração. Então, quanto mais expectativa você coloca no seu diploma, na sua conta bancária, em alguém que te prometeu alguma coisa, na sua rede de contatos, mais você pode se frustrar. Agora, quando a sua expectativa está naquele que não frustra ninguém, milênios se passaram e não tem ninguém contando uma história de frustração com Deus. Os que mais sofreram na palavra no final falaram: eu entendi. Ele queria me dar algo ainda melhor. Jó, no auge da sua dor, ainda não estava nem entendendo o que estava acontecendo, ele já falou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que nem precisam da explicação de Deus para glorificar o nome dele. Tem gente que só glorifica quando vê o sinal, o resultado, o fruto. Tem gente que já dá glória antes mesmo do sinal acontecer. São essas que já garantiram a vitória, antes mesmo de enfrentar o problema. Mas a vida, ela não é um conto de fadas, a vida real é bem difícil. Existem pessoas que passam pela nossa vida e nos abençoam, muitas também passam e nos prejudicam. Quem aqui já foi prejudicado por uma pessoa? Quem aqui já se sentiu enganado por alguém? Agora, um outro sentimento que é diferente do engano. Quem já se sentiu aproveitado? Sabe quando a pessoa se aproxima só para se aproveitar de você? Desde os tempos da Bíblia, isso é muito comum. Mas nós vamos ler uma história bem famosa que começa com a cura de Naamã, o capitão do exército da Síria, que escuta uma escrava israelita dizer: ah, se meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Primeiro, isso aqui não é a pregação de hoje, mas só para você entender o contexto. Primeiro, é muito estranho ver uma menina que é escrava, ou seja, provavelmente seus pais morreram, ela viu sua cidade ser destruída pelas mãos do capitão, que agora era seu dono. E ela, ao invés de estar amaldiçoando esse homem, ou falando, tomara que morra dessa lepra, ela está dando a dica da cura. No mínimo, essa menina tinha uma inteligência emocional fora do comum, ela tinha uma conexão com Deus fora do comum, porque ao invés de desejar mal para o seu inimigo, ela apontou o caminho da bênção. Ela falou: ah, se meu Senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, Eliseu, certamente ele curaria essa lepra. E foi isso que Naamã fez, pegou um monte de presentes, ouro, vestes festivais, tudo que tinha de valor na época, carregou seus camelos, seus burrinhos e foi para Israel. O rei de Israel rasgou as suas vestes quando soube disso, porque falou: com certeza é uma armação da Síria para novamente tentar entrar em Israel. Porque como eu iria curar alguém? Porque Naamã chegou lá para ser curado. O bochicho correu por toda a nação de Israel até que chegou no ouvido do profeta. Então o profeta resolveu dizendo: vá lá e avisa Naamã, e avisa o rei que está com medo, que há profeta em Israel. O que o rei não pode resolver com todo o seu poder, com todo o seu carimbo, com o seu anel real, o profeta resolve, manda para o profeta.
O problema vem para o profeta e realmente é resolvido. Naamã é curado ao banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. E aqui começa então a história de hoje. Versículo 20. Estou lendo na versão King James. Geazi, o servo de Eliseu. Esse Geazi aqui é um jovem que servia o profeta Eliseu e já tinha experimentado muitos milagres ao lado de Eliseu, muitos milagres. Não era um iniciante, era alguém que estava sendo criado, formado, discipulado e treinado pelo maior profeta da história até então, porque o maior profeta da história tinha sido Elias e Eliseu simplesmente pega a porção dobrada de Elias. Ou seja, se Hollywood fizesse filme somente com as histórias de milagres de Eliseu, nos próximos 20 anos nós estaríamos no cinema só estudando Eliseu. De tanto milagre sobrenatural hollywoodiano que aconteceu através de Eliseu. E Eliseu tinha esse servo, esse jovem que o servia, chamado Geazi, que era temente a Deus e temente ao seu Senhor. E a história começa assim a partir do versículo 20, capítulo 5 de 2 Reis, segundo livro de Reis. Porém, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele e tomarei algo dele. Primeiro, Geazi despreza o homem que Deus decidiu curar. Ele fala: esse sírio. Nunca despreze quem Deus decidiu levantar, porque você sempre vai perder. Você pode não gostar da pessoa, você pode não gostar da onde ela vem, você não pode gostar do estilo de vida dela, mas experimenta desprezar quem Deus quer levantar para você ver o que acontece com você. Você pode até não gostar, mas como diz Zagalo, vai ter que engolir. Não tem jeito. O apóstolo Zagalo, né? Vai ter que engolir, sabe por quê? Porque se Deus quer levantar, Ele já viu o futuro da pessoa, você só está vendo o presente ou o passado. Deus levanta pelo futuro que enxergou, e não pelo presente que você está olhando com seus olhos naturais. Deus decide levantar Naamã, e Geazi quer desprezá-lo porque ele é sírio, ou seja, inimigo de Israel, estrangeiro. E ele declara que, como Eliseu dispensou Naamã, Naamã levou muitos presentes, levou muito dinheiro para Eliseu, e Eliseu não aceitou o dinheiro depois de fazer um milagre. Mas existe aqui um motivo que não é explicitamente revelado na Bíblia, mas é facilmente entendido por qualquer teólogo, do porquê Eliseu não tocou nesse dinheiro. Porque quem deu a dica do milagre iria receber esse dinheiro. Imagina Naamã voltando para casa e batendo de frente com a menina que começou o seu milagre. A menina que deixou de lado a sua escravidão, as suas feridas emocionais, as suas perdas e deu a dica que mudaria para sempre o destino de Naamã. Naamã com aquele camelo carregado de riquezas. Além da carta de alforria, no mínimo iria dar tudo que ele separou para Eliseu para a provocadora do milagre dele. Mas Geazi decide se meter num negócio que não era dele. Existem pessoas que estão do seu lado, que até temem a Deus, que até gostam de você, até aparecer um negócio que ela acha que é dela. Só que como pessoas não conseguem prever o futuro, ela não sabe que aquilo que ela acha que é dela, na verdade pertence a alguém que Deus quer abençoar. E cuidado quando você toca na bênção de alguém. Você vai ver como essa história vai terminar. Versículo 21. Então Geazi seguiu atrás de Naamã, e quando Naamã o viu correndo atrás de si, desceu da carruagem para encontrá-lo e falou: está tudo bem? E ele disse: está tudo bem. O meu Senhor me enviou dizendo, vai começar a mentir. Todo pecado começa com orgulho e logo depois com a mentira, porque com a mentira vem a escravidão no pecado, porque você vai ter que continuar mentindo para mantê-lo. Então, um profeta em formação,
que convivia com o maior profeta de Israel, decide não só tentar pegar o que não é dele, como também começar a história mentindo. Você pode até pensar, mas Geazi às vezes só se empolgou, ele achou que podia tomar uma bênção, já que afinal de contas Eliseu não quis. Tá bom, mas qual é a desculpa para mentir então? Se você quer dar uma desculpa do porquê ele pegou o que não era dele, qual é a desculpa para mentir? Alguém aqui gosta de ser enganado por alguém? Alguém gosta de escutar uma mentira de alguém? Alguém gosta que alguém minta no nome de Deus para você? E ele começa falando, o Senhor me enviou dizendo, eis que agora mesmo vier a mim do monte Efraim. Ele começa a contar uma história longa para enganar. 2 moços dos filhos do profeta, dá-lhes, rogo-te, esse talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse, claro, toma 2 talentos. Insistiu com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e as deitou sobre os seus 2 servos e eles a carregaram diante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles e os levou para casa e deixou os homens ir embora e eles partiram. Porém, quando ele entrou em casa, diante do seu mestre, perguntou Eliseu, de onde você vem, Geazi? Isso aqui é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia. Eliseu olha para Geazi e faz a seguinte pergunta, da onde você vem? E ele de novo vai mentir, porque a partir da primeira mentira você vai ter que continuar mentindo. Por isso o conselho que eu te dou é jamais torne-se filho do diabo, porque ao mentir, você se afilia ao pai da mentira, que é Satanás. Você já tem um pai, jamais substitua sua paternidade prendendo-se a uma mentira. E Geazi responde, eu não fui a lugar algum. Mentiu novamente. Então Eliseu declara uma das coisas mais fortes que eu já li na Bíblia. Geazi, não foi o meu espírito contigo enquanto você andava? Sabe que Eliseu disse? Que o corpo dele ficou na casa. Eliseu era um profeta com dupla porção de Elias. O corpo dele ficou na casa e o espírito foi com Geazi vendo o que ele estava fazendo. Porque ninguém consegue enganar quem Deus conseguiu levantar. Nem que o espírito vá atrás para ver o que você está falando. Não foi meu espírito contigo quando você retornou àquela carruagem para encontrar. É hora de se receber dinheiro e receber vestes, e olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e criadas. É hora para isso? Olha o que disse Eliseu. Portanto, a lepra que estava em Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. E ele saiu da presença como um leproso, branco como a neve. A Bíblia diz que quando um demônio sai de alguém, ele fica girando, tentando encontrar a outra pessoa. Porque quando o mal sai de alguém, ele não simplesmente desaparece no mundo do espírito. Ele fica procurando agora entrar em alguém. A Bíblia deixa claro que a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. É a mesma lepra. Saiu e ficou no mundo espiritual procurando. Pego quem agora? Quem está com uma brecha para eu entrar? Por isso que quando você entra em ambientes espirituais, você tem que estar muito ligado, porque pode ter tanto anjos quanto demônios esperando algo na sua vida para entrar. Uma permissão, um convite. E Geazi, porque tentou dar uma desperto e depois teve que sustentar essa esperteza com mentira, agora saiu leproso. Ele poderia ter sido o próximo profeta de Israel, porque pela história, o discípulo do profeta virava um profeta, como Eliseu foi discípulo de Elias. Nessa época não era pai passando para filho. Eliseu não era nada de Elias. Eliseu estava debulhando com os bois, Elias joga o manto sobre ele, assim como Eliseu agora pega Geazi e fala, vem, o próximo grande profeta de Israel resolveu pegar o que não era dele, sustentando com a mentira, e agora virou um leproso. Não só ele, mas toda a sua descendência. Porque quando você acerta, a sua descendência come desse pão, mas quando você erra, ela paga o preço que você plantou.
Existem muitas coisas que eu escolhi não fazer, não só porque eu temo a Deus, não só porque eu sou um homem que busca a integridade em Deus, mas também porque eu penso na minha descendência. Eu escolho não mentir para que ninguém fale para os meus filhos que o pai deles é um mentiroso. Quando você erra, você está atingindo diretamente a sua descendência. Mas quando você acerta, você está protegendo-a. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje, porque nessa história bíblica existem 3 personagens. E você precisa escolher quem você vai ser. Você vai ser o homem que está precisando de ajuda, você vai ser o homem que pode ajudar, ou você vai ser o homem que tira proveito de quem está ajudando e quem precisa ser ajudado. Porque quem tira proveito nunca se dá bem, biblicamente falando. Quem procura ajuda, encontra. E quem ajuda é honrado. Então, se você está precisando de ajuda hoje, só levanta a mão e fala: Deus, eu preciso que hoje chegue ajuda. Se você tem como ajudar alguém, ajuda, que a honra está ao teu caminho. Agora, não seja Geazi, não seja o personagem da história que se dá bem em cima de alguém. Não seja aquele que usa a boca para mentir, para ter alguma vantagem. Não seja a pessoa que espera alguém dar as costas para você ir por trás e falar o que não é verdade. Porque o mal que está pairando no mundo espiritual vem justamente sobre as pessoas que fazem isso. Deus me trouxe aqui nessa noite para abrir seus olhos e para te alertar sobre quem é você nessa história. Porque toda a narrativa bíblica é construída para nos alertar, nos edificar e nos instruir. Então hoje você ou está sendo alertado, ou edificado, ou instruído. Porque para isso serve a palavra na vida do ser humano. Geazi agora se torna um leproso. E agora ele vai ter que conviver com a sua decisão. Presta atenção, a Bíblia não diz que ele foi para o inferno. A Bíblia diz que ele ficou leproso. Tem coisa que você faz na vida e fala: mas Deus vai me perdoar. Deus pode perdoar mesmo. Se não for o pecado contra o Espírito Santo, ele te perdoa de qualquer coisa. Mas a consequência do erro é aqui, ó. Essa consequência, ele nunca mais pôde livrar-se disso. Ele teve que ficar com a pele branca, e você sabe que o leproso naquela época não podia ficar dentro da cidade, ele ficava escondido como um bicho fora da cidade, num leprosário. Não era considerado como gente, por causa da sua doença. Então, repare que muitas pessoas enganaram muitas pessoas em Israel, e não ficaram leprosas. O problema é quando você engana justamente quem Deus está levantando. O problema não foi o engano de Geazi, foi ele ter enganado Eliseu. Da mesma forma, Ananias e Safira não foram fulminados porque mentiram. Eles foram fulminados porque mentiram para o apóstolo Pedro. Não é o que você faz, é com quem você está fazendo. Cuidado, eu vim te alertar. Ah, mas é que o pastor tal me feriu. Abençoa ele e vai para outro lugar. Mas não estou aqui em quem Deus decidiu levantar. Ah, mas é que meu chefe, mas a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Pede demissão, vai para outro lugar. Mas não toque em quem Deus colocou lá. Existem princípios que não podem ser quebrados para a gente continuar prosperando e ficar longe da maldição de uma lepra. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei: Senhor, é uma noite profética, eu não quero bater no povo. O Bruno até falou: Tiago, não bata hoje, por favor, vale aquela palavra da bênção. Mas é mais forte do que eu vim te alertar. Que se você está precisando de ajuda, hoje está vindo ao seu caminho. Se você vai ser a pessoa que vai ser usada por Deus para ajudar, a honra está ao teu caminho. Só não cumpre o papel de Geazi, só sai correndo desse personagem. Perde o que você tem que perder, mas não quebra um princípio. Hoje eu estava almoçando com uma pessoa e falei: perde o que você tem que perder. Não, mas é muito dinheiro. Perde, mas não quebra o princípio. Eu estou com raiva. Essa raiva que você está sentindo vai passar, porque sentimentos são passageiros. O princípio é para sempre. Não quebra o que é para sempre por causa de algo que você está sentindo só agora.
Lasciati mi scegli mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lasciati mi scegli mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.